Você acha que o Espiritismo, que foi conhecido com a divulgação do Livro dos Espíritos em 1857, ou seja, no século XIX, tem respostas para as questões que a gente vive hoje, em pleno século XXI, um mundo completamente diferente daquele que Kardec escreveu, redigiu a resposta dos Espíritos? Olha, tem sim. O Espiritismo tem resposta para tudo. Porque eu gosto muito de dizer uma frase: religião é um estilo de vida. E é isso que a gente vai conversar agora. O Espiritismo hoje está começando. O tema de hoje é relação pais e filhos. E a gente está aqui na Fundação Marieta Gaio, com 2 jovens da mocidade da Fundação Marieta Gaio. E o nosso entrevistado é o Ricardo Gaspar. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado pelo convite. O Ricardo, ele é coordenador da juventude do Grupo Espírita Fabiano e ele atua também na mocidade do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ. E do meu lado aqui está o Luiz Henrique e ali o Rafael, que, como eu disse, são da mocidade da Fundação Marieta Gaio. Pessoal, todo mundo bem-vindo ao programa e eu vou começar lendo um trecho do Evangelho que fala sobre honrar pai e mãe. Vamos lá. Um pouco difícil aqui, mas a gente consegue. É o capítulo 14 do Evangelho e o item é honrar a vosso pai e a vossa mãe. Piedade filial. O mandamento honrai a vosso pai e a vossa mãe é a lei geral da caridade e de amor ao próximo, visto que não pode amar o próximo aquele que não ama seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Quis Deus mostrar por essa forma que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão, a condescendência. E aí eu vou pular um trechinho que diz o seguinte: tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo em geral. Ricardo, com base nisso, tem um dia eu ouvi uma frase muito interessante que é o seguinte: família é muito bonita num porta-retrato, mas na vida real é completamente diferente. Como é que a visão espírita da vida, os valores espíritas, podem nos ajudar a viver numa família de uma forma mais harmoniosa? Eu penso sobre esse assunto que não é um processo fácil mesmo, né? A família muitas vezes traz desafetos de outros tempos, né, de outras vidas, mas a família também traz afeto de outros tempos, pessoas que se uniram. Então é natural aquele sentimento de... Quando você olha para alguém, alguns você tem uma afinidade muito grande, outros você tem uma certa desconexão, talvez até uma certa repulsa. Isso é natural por conta das múltiplas existências. Eu acho que só conhecer isso, saber isso, que é uma ferramenta que a doutrina dá através da reencarnação, do conhecimento das vidas sucessivas, da reencarnação, saber isso já me conscientiza para eu ter uma atuação consciente na minha família. Então, aqueles com que eu tenho um afeto já estabelecido, é uma situação mais resolvida. Aqueles que eu não tenho é justamente onde eu tenho que atuar. Eu brinco sempre que não precisa conhecer outras vidas para saber onde tem que atuar. Basta olhar onde você se incomoda. É ali. E ninguém nasce numa família por acaso. Você está ali porque tem um motivo específico para isso, né? Todos nós temos a família exatamente que merecemos. Que precisamos. Tanto do lado bom quanto do lado a resolver ainda. E aí eu acho que é usar as ferramentas que a doutrina traz para a gente. O culto no lar é uma ferramenta poderosíssima, a prece, sempre constante, e isso requer uma disciplina nossa em se preparar, em fazer esse esforço consciente, como eu disse, para chegar. Não é um processo fácil, mas é um processo. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai evoluindo nesse caminho. Luiz, você tem questões sobre isso, né? Sim, a partir do momento que a gente identifica uma falta de paciência, às vezes até uma repulsa de algum familiar, e provavelmente, tendo base na doutrina, é um desafeto do passado, talvez até um inimigo, o que a gente pode fazer além da prece, o culto,
para se aproximar, para conseguir refazer esse laço que é o objetivo desses dois estarem ali reunidos na mesma família. Perfeito. Como eu falei, não é um processo fácil, mas o texto que a gente leu fala na caridade, né? Na caridade devida aos pais e às mães por serem quem deu a cada um de nós a oportunidade da reencarnação, né? Então, é importante, não, eu vou estender esse conceito para a família, não só o pai e a mãe, mas é importante sim a gente buscar formas de resolver, como você está falando. Eu acho que uma dica bem prática seria a gente tentar encontrar um ponto em comum com essa pessoa. Porque assim, você teve uma divergência com ela em algum momento do seu passado. Pode ser dessa vida, pode ser de outra, não importa. Mas na medida do momento que você se conscientiza disso, você começa a querer resolver isso de verdade, você pode tentar encontrar algo nela que vocês dois gostem de fazer. Eu brinco às vezes, você pode encontrar um jogo, uma série, uma coisa que seja algo em comum. Porque teve um ponto que não foi em comum, que foi a divergência. Mas existem coisas em comum. O que esses dois espíritos que estão tentando se relacionar, estão tentando se resolver, estão tentando se irmanar novamente, têm em comum e podem fazer juntos, para não valorizar aquele lado ruim do passado, mas algo bom que pode ser construído no futuro. Porque eu acho que a briga surge justamente quando toca naqueles pontos de dificuldade de cada um. Não existem vítimas nem agressores aqui, né? Estamos falando de duas pessoas que erraram um com o outro no passado. Às vezes numa vida foi um, às vezes na outra vida foi o outro. A gente lê as obras espíritas, a gente vê aquelas histórias de reencarnação, como da Dona Ivone Pereira, por exemplo, que a gente vê que são tragédias familiares que se alongam ao longo dos séculos. Ora um errou, ora o outro errou. Você não tem uma vítima. A vítima ela é circunstancial, é daquele momento. Naquele momento aquela pessoa é vítima. Mas pode não ter sido em outros tempos. Então, com essa compreensão que a doutrina traz, a gente consegue fazer esse trabalho mais consciente de trabalhar essas questões. Mais uma vez, um argumento racional. Não é simples. Por isso que eu acho que também precisa do trabalho emocional. Por isso que eu digo de encontrar coisas em comum, de tentar suavizar essa relação, não nos pontos de tensão, mas em pontos agradáveis que vocês tenham em comum. Você falou da prece, eu me lembrei do livro do André Luiz, Entre o Céu e a Terra, não sei se vocês já leram, que é a prece de uma menina, né, de 15 anos, consegue modificar o ambiente familiar, que estava extremamente conturbado. E você falou, como você falou da prece, quer dizer, uma menina de 15 anos fez uma prece tão sentida que com isso ela conseguiu, demorou 2 anos, se não me engano, até que todo o problema fosse solucionado. Mas a prece dela foi o ponto de partida para aquela transformação fundamental, né, de uma família conturbada que se tornou uma família harmoniosa. A gente estava até conversando um pouco antes, né, que a gente às vezes vê os pais, a família como pessoas que devem nos prover algo, como aquele super-herói, aquele pai super-herói, aquela mãe que é perfeita, só que isso não é uma visão realista. Somos todos espíritos imortais na jornada. Somos pessoas com dificuldades, com defeitos, com problemas. E muitas vezes o filho é que está mais em condição de ajudar aquele núcleo familiar. Como nesse exemplo que você citou. É só uma menina de 15 anos? Não. É um espírito imortal, reencarnado com 15 anos naquele momento, que pode fazer a diferença ali. Eu acho que isso é bom pra gente, a gente se empoderar como filhos, para ver que nós podemos fazer a diferença também. Claro, vai ter momentos que nós vamos falhar, vai ter momentos que nós não vamos conseguir, vai ter momentos que a gente vai fraquejar, porque nós somos imperfeitos e devemos esperar ainda esse lado imperfeito nosso. Mas devemos nos esforçar para ser melhor a cada dia, é o nosso papel. Então por que não a jovem fazer a prece, né? Por que não nós, como filhos, fazermos a prece, ou quando formos pais também ter uma atuação mais consciente, já que a gente tem toda essa bagagem da doutrina espírita. O Rafael estava falando um pouco sobre essa hierarquia, né, Rafael? Pais e mães e divergências. Seria mais ou menos isso. O que a gente poderia fazer com relação a isso? Porque hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande entre pais e filhos, não só, mas dentro da família, com relação a isso, né? Quando que a gente deve abordar ou quando que a gente deve conversar com os pais ou dentro do núcleo familiar
sobre os eventos em si, a gente conseguir. Até por conta da hierarquia que você estava falando, que a gente tem uma hierarquia muito bem definida na família. E às vezes a gente não consegue sentar e conversar com a mãe, com o pai ou com o tio, com relação não só à família, mas com relação às outras coisas. Então, às vezes é muito difícil para o filho conseguir sentar e ter uma conversa sincera com o pai ou com a mãe, com relação ao que está acontecendo até mesmo na vida dele. Perfeito. Olha, eu sou filho, mas também sou pai, né? E eu entendo que não é um processo simples mesmo, mas é um desafio bom para ser vencido. Eu acho que a gente precisa começar a encontrar as ferramentas para o diálogo. Hierarquia existe, e a gente tem que reconhecer isso também. No núcleo familiar, existem os pais, existem os filhos. E o pai, ele trabalha com o que ele acredita que é o melhor para a educação do filho. Por vezes ele vai estar errado, por vezes ele vai estar certo. Porque ele é um espírito imortal, com suas falhas, com suas dificuldades, mas ele acredita, por mais absurda que pareça a visão do pai na percepção do filho, aquilo que ele acredita que é o melhor, ou é aquela construção que ele viveu. A gente estava conversando um pouco sobre isso também, né? Que aquele pai foi educado de uma forma, num contexto, numa realidade. A Mônica falou no começo de 1800, no século XIX, que era outro contexto, mas isso se aplica agora também. Nós, como pais, fomos educados, como filhos, perdão, fomos educados num outro contexto diferente do de vocês agora. Da mesma forma, existe essa diferença de percepção, de conhecimento do mundo. O mundo vai evoluindo também. Um exemplo que eu posso citar, que eu vou fugir um pouco do assunto, mas depois eu vou retornar para te responder melhor. Quando eu era criança, eu tenho 39 anos, quando eu era criança, eu ouvia, nunca gostei, mas eu ouvia muitas piadas racistas. Era comum se fazer esse tipo de piadas, embora extremamente incorreto e indevido, mas era comum. Hoje em dia, nas escolas, ainda existe, é claro, ainda existe a questão, mas hoje é crime. Então, quem foi criado ouvindo aquilo, achando que era natural, hoje tem que rever sua posição. Mas ele foi criado com aqueles valores. Então, muitas vezes é difícil para a pessoa rever aquela posição. Qual é o nosso papel? Educar. Educar sempre. O mundo mudou. Desculpa, você fala papel como filho ou papel como pai? Nosso papel como espíritos, independente de pais e filhos. Porque às vezes o pai não vai ter aquela construção que você já tem naturalmente. A pessoa mais jovem hoje já nasceu num mundo onde o racismo ele é crime. E tem que ser. Claro. Né? A gente vive num mundo que a homofobia ainda não é crime. Mas deveria ser. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, fugir um pouco do assunto, mas para tentar responder. Que a construção dos seus pais para os diversos assuntos da vida foram diferentes da sua. Então a gente precisa criar um pouco de compreensão em relação a isso, sem deixar de nos posicionar. Que aí eu volto a Jesus, me lembrando daquela fala, que seja o seu falar sim, sim e não, não. Tem horas que é para dizer não. Aí vale para os dois lados também, tanto para pais quanto para filhos, né? Tem horas que o pai tem que dizer, olha, desculpa, mas não. Tem horas que o filho tem que dizer, olha, eu respeito sua opinião, mas não. Porque isso não é adequado e tudo mais. E às vezes aí vem um conflito, como você estava falando, né? Porque essas vivências diferentes, culturas diferentes, gerações diferentes, formas diferentes de pensar, de vivenciar o mundo. Eu sou da opinião que a gente tem que tentar dialogar sempre com respeito. Isso não é um trabalho fácil, porque, como você falou, tem hierarquia. E aí, às vezes, o pai se coloca naquela posição de que, não, eu estou certo e você está errado. E não existe um diálogo de igual para igual nesse momento. A hierarquia não é para isso, mas ela acaba acontecendo, ela se sobrepor nesse momento. E aí, o que tem que acontecer? Tem que existir aquela compreensão do filho, que, olha, tudo bem, ele está falando, eu não concordo, não está certo, mas ele está falando isso, porque ele teve outra vivência. Então, tentar ter um olhar de empatia nesse momento. E assim, como a gente não pode mudar o outro, não tem como obrigar o pai, a mãe a mudar aquela opinião. Mas a gente tem como tentar compreender, tentar viver.
Do ponto de vista do pai, se for um pai mais consciente, que busca reconhecer os avanços, reconhecer as mudanças, ele vai tentar trilhar esse caminho também. E quem sabe o filho não vai ser o exemplo para essa mudança. Não vai ser aquele que vai despertar aquele pensamento, eu acho que eu estava errado. Eu já vi isso acontecer em relação a muitos assuntos, com jovens até lá na nossa juventude, que o pai tem uma visão muito firme, mas com o tempo vai amansando, porque ele vai vendo que não era bem assim, que agora pode ser diferente. É um exercício. Eu acho que como filho, que a gente, como filhos, que nós podemos fazer é tentar compreender um pouco mais, mas sem deixar de se colocar, dialogar, buscar construir, crescer, enfim. Sobre isso, o Luiz estava, na conversa que a gente teve antes, o Luiz trouxe a questão de muitas vezes os filhos culparem os pais por situações que eles vivem hoje. Quer falar um pouco sobre isso, Luiz? Sim, é isso mesmo. A gente muitas vezes responsabiliza os pais por certas situações. Por exemplo, alguém tem dificuldade em tomar decisões, em fazer escolhas, e muitas vezes responsabiliza os pais porque na infância não escolheu o brinquedo, não escolhia a roupa que ia utilizar. E muitas vezes a gente se esquece e acaba cobrando que os pais deem algo que eles não receberam. Né? E a gente se esquece que os pais também foram filhos e que se a gente responsabiliza os nossos pais, a nossa criação por algo em nossa personalidade, por uma dificuldade atual, os nossos pais também tiveram as questões por causa de uma educação. E não existem aí culpados e vítimas. Existem equívocos, mas que todos podem solucionar juntos. Mas às vezes é difícil, porque parece que a gente sempre encontra lá na infância e responsabiliza os pais por determinados comportamentos e questões. É verdade. Eu acho que sua colocação é muito madura, eu acho que é uma visão correta, doutrinariamente correta também. Difícil às vezes emocionalmente, porque a gente se envolve pelo calor do momento, pela discussão, isso é natural, mas é um esforço que a gente precisa fazer, de começar a compreender que é isso mesmo. São pessoas com outra construção, com outra realidade, com outra vivência, e que eles não são responsáveis por tudo que eu sou. É verdade, sim, que algumas ações de nossos pais influenciam o que a gente é hoje. São responsáveis pela nossa educação. E eles têm essa responsabilidade também, eles respondem por isso reencarnatoriamente. Né? É a missão deles. Então, sim, isso é uma verdade. Realmente, a gente vê na doutrina, a gente vê no Evangelho, que essa é a missão e que, se eles falharem, existem consequências. Mas, na prática, quem está livre de culpas? Né? Quem está isento de culpas? De responsabilidades, melhor dizendo. Tirar a palavra culpa, né, que não é a melhor. De quem está isento de responsabilidades? Eu fiz algo, meu pai fez algo, minha mãe fez algo. O que importa é a gente se entender, não importa nem é muito ficar tentando encontrar a origem disso. Porque a origem está em vários pontos, são vários momentos, eu também erro, você também erra. Então essa compreensão facilita muito, que traz um argumento racional para trabalhar o nosso emocional e conseguir trabalhar melhor essas questões. Não dá para culpar os pais por tudo mesmo. Quando você se torna pai, você começa a entender isso um pouco melhor pela vivência, que você vê, caramba, olha o erro que eu cometi com meu filho sem querer, eu não queria fazer, mas eu acabei fazendo. Então você vê, poxa, e eu pensava isso dos pais, então quer dizer, você começa a se reconhecer como também um espírito. Cai um pouco o orgulho, né? Eu acho que é isso que a gente tem que falar. O orgulho cai um pouco e você começa a olhar, olha, pode ser diferente. Eu posso ver isso de forma diferente. Se a gente puder fazer isso antes de ser pais, melhor ainda, né? Porque a gente já está se conscientizando na realidade. É nesse sentido que eu achei bem madura a sua colocação. E perfeito, doutrinariamente, né? A doutrina espírita, ela nos traz também o conceito de renovação, né? A gente não pode evitar que as coisas aconteçam conosco, mas a gente pode ter o controle de como a gente reage àquilo que aconteceu conosco. Acho que um exemplo... Chico Xavier é sempre um exemplo. É claro que até chegar agora mesmo. a gente chegar ao Chico, mas o Chico teve uma infância dramática, né? Ele passou, acho que por todas as dificuldades e foi torturado, não tinha mãe, o pai casou, enfim. O Chico teve uma situação dramática. Mas ele conseguiu reverter isso. Ele conseguiu reverter isso e se tornar o Chico Xavier, né? É claro isso. Que o Chico está numa outra esfera, mas é um exemplo. Muitas vezes nós não somos Chico Xavier ainda, mas é um processo. É um processo. É bom saber que é possível. Exatamente, é bom saber que é possível. Então, eu estou nessa caminhada, eu não cheguei ainda, tudo bem, eu vou me respeitar, eu vou me amar também, eu vou ser caridoso comigo mesmo. Porque eu também tenho que respeitar o meu caminho, respeitar as minhas limitações.
mas tentar vencê-las a cada dia, né? Não é deixar, respeitar e pronto, deixa para outra vida, não. Né? Eu falei que me veio o Chico na cabeça, porque eu lembrei daquela frase, que eu vou tentar citá-la corretamente, mas se me desculpe se eu não conseguir, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Eu acho que essa é a mensagem principal para qualquer relação familiar. Podemos começar agora, buscar novas vivências, novas realidades, para fazer um fim muito melhor. Que eu não consiga ter aquele amor profundo por aquela pessoa que eu tive problemas no passado. Mas que eu consiga, pelo menos, respeitá-la, pelo menos conviver adequadamente ali. Já é um grande passo. No amar os vossos inimigos no Evangelho, é colocado lá que a gente não tem como amar a um inimigo da mesma forma exata como um amigo. Não estamos nesse momento ainda. Mas é um processo, é uma construção, caridade é um processo. Então é uma construção para que eu consiga, pelo menos, não pensar mal, respeitar. Já vou estar dando um passo. E pouco a pouco vencendo esses limites. Até que a gente consiga fazer algo muito melhor. Mas é um processo, é difícil para todos nós. Rafael, tem alguma outra questão? Então, Luiz, também não? Antes da gente terminar, eu me lembrei de uma história, uma historinha que circula pela internet, que é muito interessante. Uma jovem não gostava da sogra, e ela procurou um alquimista, porque queria matar a sogra. E o alquimista deu para ela umas pequenas doses de veneno, que ela fosse colocando na comida da sogra a cada dia, que no final de um tempo a sogra desencarnaria. Mas que nesse meio tempo ela começasse a tratar a sogra muito bem, para que ela não fosse suspeita, que a suspeita do crime não recaísse sobre ela. E ela começou a ser muito atenciosa com a sogra. Foi atenciosa, até o momento em que a sogra mudou o relacionamento que tinha com ela e ela passou a gostar da sogra. E aí ela foi lá no alquimista e disse assim, não, eu não quero mais matar a minha sogra. Ele falou, não se preocupe, aquilo era vitamina. E aí a relação mudou, quer dizer, como você disse, né, procurar, às vezes a mudança de uma pessoa dentro da família consegue mudar o ambiente familiar. A gente não consegue mudar o outro só muda quando ele quer. A gente consegue mudar a gente, fazer alguma coisa, tentar outras estratégias, tentar outros caminhos melhores. Né? Ricardo, você quer deixar uma mensagem final? Eu acho que vivência em família é o nosso desafio. Eu tenho problemas, todo mundo tem problemas. Né? Às vezes as pessoas falam que fica olhando um expositor ou alguém fazendo estudo, acho que a pessoa não tem problemas, né? Temos muitos, né? E eu acho que temos mais ainda do que vocês, porque quando a gente está nesse papel de falar, de fazer estudo e tal, a gente é o primeiro beneficiado sempre. Né? Então, o que eu convido para todo mundo é que a gente busque estudar a doutrina, busque evangelizar, busque trabalhar, porque isso é o que mais ajuda a ressignificar essas coisas. Esse trabalho no bem é o que fortalece a gente para esses embates, seja na família, seja em qualquer outro lugar. Então, eu acho que é isso. Pessoal, então a gente está chegando ao fim do nosso programa de hoje, né? E como ficou aqui, para resumir a mensagem que foi dada, né? A gente nasce na família que a gente precisa. E como diz o Livro dos Espíritos, a relação familiar é a nossa base de relação com o mundo. Claro que tem a nossa relação com Deus, mas a partir da nossa relação familiar é a maneira como a gente vai se relacionar com o mundo. E os nossos pais e nossas mães, né, como diz o Evangelho, eles nos deram a coisa mais preciosa, que é a vida. Então, só por isso a gente tem que ser muito grato, porque se todos nós estamos aqui é porque a gente teve um pai e uma mãe que concordaram em nos receber como filhos. Né? E isso é uma gratidão eterna, apesar de todos os problemas que existem em tantas famílias. É isso aí. Até a próxima semana. Tchau.